E aí, beleza, gente? No vídeo de hoje, que nem vocês já devem ter visto na capa, eu vou estar contando uma história do meu irmão surdo, que vocês já devem saber, porque tem vídeo aí falando dele ou com ele, eu não lembro. Então é dele a história hoje que aconteceu, é baseado em fatos reais. Não, eu acho que é em fatos reais. Eu não sei como é que fala, não é baseado, gente, é uma história real que aconteceu na vida da minha mãe, ainda não era nascido, mas vou contar hoje pra vocês porque ela é incrível. Pelo menos eu acho. Mas antes de começar esse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, ative o seu sininho, deixa o like e segue no meu Instagram que vai estar aparecendo aqui na tela. E agora sim vamos para a nossa história. Então vamos lá. Um certo dia, minha mãe chegou em casa do trabalho, cansada e tal, que nem todo mundo chega normalmente, né? E meu irmão surdo tava em casa junto com ela. Meu irmão tinha 4 anos na época. Ela deitou no sofá e cuidando dele, descansando. Só que como ela tava muito cansada, ela acordava de madrugada pra poder ir trabalhar, ela cochilou e dormiu. Beleza, né? Até aí, normal. Mas quando ela acordou, o meu irmão não tava em casa. Ele tinha sumido. Só que antes dele sumir, ele tava pedindo constantemente que ele queria ir na casa da minha avó e do meu avô, que é perto daqui, é 15 minutos de viagem pra ir na casa do meu avô. E daí ela pensando nisso, ela falou assim, do jeito que esse moleque é, ele deve ter ido pra rodoviária pegar o ônibus, né? Tá. Primeira coisa que ela fez, catou as coisas dela e foi pra rodoviária. Chegando na rodoviária, o povo da rodoviária, porque como aqui é uma cidade pequena, todo mundo meio que conhece todo mundo. E o povo da rodoviária conhecia o meu irmão. E ela perguntou, né, o que estava acontecendo. Aí eles falaram que sim, ele tinha embarcado em um ônibus, mas que achou que ele tava com algum adulto, alguma coisa, algum acompanhante, nossa. Algum acompanhante. E lá na rodoviária, o ônibus tinha só 2 rotas. Ou ele ia pra essa cidade a 15 minutos daqui, ou ele ia para uma cidade vizinha também a 1 hora daqui, 1 hora de viagem daqui. Aí minha mãe pediu pro meu avô ir atrás, tentar ir achar o ônibus no meio da estrada. E ele foi atrás da estrada. Atrás da estrada, atrás do ônibus. Só que chegando na rodoviária, meu irmão não desceu. Então eles deduziram que ele não tava lá. E meu avô continuou atrás do ônibus pra ver se achava ele, né? Tá. Mas a minha mãe aqui na minha cidade foi e deu parte na polícia, né? Falando que se eles encontrassem algum menino perdido por aí, era o dela. Só que quando eles foram dar parte na polícia, eles pediram pra alguém daquela cidade, a 1 hora daqui da polícia de lá, e na rodoviária verificar se tinha alguma criança que tinha descido lá, né? Só que chegando lá, o ônibus já tinha partido pra outro lugar. Então, não sabia se ele tinha descido ou não e tal. Depois de um tempo, a polícia recebeu uma ligação anônima, falando que se alguém tivesse perdido alguma criança, ele tinha encontrado uma criança, um homem, e que ele estava com ela, estava levando para casa e que ia passar o endereço para a polícia ir lá pegar, ou os pais, o responsável que tivesse perdido, ir lá buscar, né? E logo eles ligaram para cá, para a polícia de cá, né, no caso, e para falar para os meus pais que eles tinham encontrado uma criança lá na cidade a 1 hora daqui. Só que o policial perguntou pra minha mãe a descrição do meu irmão, perguntou com o que ele tava vestido, como é que ele era e tal, esse tipo de coisa. Aí tá, ligaram pra lá de volta, perguntaram pro homem como é que era tal. Aí bateu as coisas, e era meu irmão mesmo, ele realmente estava com esse homem. Aí meu pai e minha mãe foi com um vizinho, parece, nessa tal cidade. Chegando lá, tal, o homem explicou o que tinha acontecido. Na versão do homem, ele disse o quê? Que ele embarcou aqui da nossa cidade e sentou na poltrona dele normalmente. E essa criança sentou do lado dele. Ele não estranhou, né? Porque ele podia estar com alguma outra pessoa adulta e tal. Nem ligou, pegou e continuou a viagem. Só que chegando lá na cidade, ele percebeu que o meu irmão, ele continuou seguindo o homem. Ele estava descendo do ônibus e meu irmão atrás dele. E daí tá. E eles passaram em frente a uma lanchonete que tinha pastel, essas coisas de salgado. Meu irmão ainda foi capaz de fazer um jeito pro homem entender, porque como ele é surdo, né, imagina, o homem perguntando as coisas pra ele, não tinha comunicação. E mesmo assim o homem conseguiu entender que ele queria um pastel, ainda comprou um pastel pro meu irmão. Meu irmão, nada abusado que é, né, ainda foi pedir um pastel pro homem. Tá, daí continuando a versão do homem. O homem pegou a lotação pra poder ir embora da rodoviária pra casa, né, a lotação de dentro da cidade, no caso.
e pegou meu irmão e levou junto, né? Porque como é que ele ia largar a criança lá no meio da rua? Aí quando ele chegou em casa, ele pegou e ligou pra polícia, né? Mas só que no meio da viagenzinha pela cidade que ele estava andando, ele perguntava pro meu irmão o que estava acontecendo, o que tinha acontecido. E meu irmão pegava e fazia assim: mamãe! E ele não entendia, ele falava: ué, o que tá acontecendo? A mãe dele, ele disse pra minha mãe que pensou que a minha mãe tinha batido no meu irmão e meu irmão tinha fugido de casa. Só que não era. Depois a minha mãe foi entender que ele tava falando que ele ia apanhar da minha mãe porque ele fugiu. Aí que o homem foi entender, né? Aí tá, minha mãe chegou na cidade a 1 hora daqui e realmente era meu irmão, né? Pegou o meu irmão e pediu obrigado e tudo mais e foi embora. Só que ela nunca teve a oportunidade de agradecer o homem. O homem que achou ele, devolveu e tudo mais, cuidou, né? Ela nunca teve a oportunidade de dar nada pra agradecer e tudo mais. Então, se por um acaso você se identifica com essa história, você sabe de alguma história parecida, comenta aqui embaixo que eu vou tentar ver, vai que, né, chega até a pessoa. A gente pode ter contato de novo com ele, porque minha mãe queria muito ter contato. Ela até falou pra mim que ela queria muito agradecer, só que ela perdeu totalmente o contato com esse homem. Então, se por um acaso, né, vai que o neto da pessoa, porque hoje em dia ele já deve estar bem velho, né, porque faz muito tempo. Meu irmão tinha 4 anos, hoje em dia ele tem, se eu não me engano, 24, já faz 20 anos atrás. Mas basicamente foi isso a história. Se você gostou desse tipo de vídeo, eu posso trazer mais história aqui pra vocês. Só que daí, tipo assim, da minha família eu acho que não vai ter mais nada, da minha história e tudo mais. Não vai ter mais nada dessas coisas, dessas histórias, assim. Eu posso pesquisar algumas histórias e me contar aqui pra vocês. E se vocês gostarem, comenta aqui embaixo. E se vocês também tiverem algum contato com essa tal pessoa, souber quem é, também comenta aqui embaixo. Então foi esse o vídeo, gente. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima. Tchau!